Então, o que eu estou propondo nessa reflexão é a arte de ser você por inteiro. E terá o poder ao seu lado. Você é o poder máximo. Lembre-se que para o universo, você é o único canal de expressão. Prosperidade, que é um tema muito recorrente na minha abordagem, é algo que está profundamente relacionado com o quanto você é capaz de se respeitar e de sustentar o reconhecimento do seu valor. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos dar início a mais uma série de lives que terá como tema central na potência do ser. Como tornar a nossa manifestação mais potente? E o que significa isso na prática? Significa ter mais facilidade para fazer as coisas acontecerem, para que você avance na sua vida de modo mais fácil, mais inteligente. Então nós precisamos entender o que vem a ser esse poder que nós possuímos e o que seria exatamente viver na potência do nosso ser. Então nós vamos ter aí 3 partes, serão 3 lives para explorarmos esse assunto que gira em torno do nosso poder, do poder pessoal. Entender o que é esse poder em nós e nos colocar, sobretudo, a favor dele é muito importante para uma vida bem-sucedida. E uma vida bem-sucedida é uma vida, em última instância, com sentido, com alegria e plena de condições e recursos para podermos experienciar tudo aquilo que as nossas almas almejam. Como nós vamos ter a segunda edição do nosso workshop Poder Realizador, que foi um grande sucesso, e as pessoas já estão encaminhando seus depoimentos com resultados incríveis que elas estão obtendo a partir da aplicação das técnicas e dos exercícios que eu ensino e inclusive praticamos juntos durante o nosso workshop. Então no final da nossa live de hoje eu irei falar mais a respeito e já deixo aqui de antemão o convite para você que ainda não participou deste workshop do Poder Realizador. Nós teremos a segunda edição agora no dia 17 de setembro, que será, sem ser este sábado, o outro sábado. Mas no final eu irei passar mais detalhes sobre isso. Bom, então, em função desse extremo sucesso de muitas pessoas pedindo para que eu ministre novamente o workshop, eu resolvi explorar mais um tema que tem uma conexão direta com o assunto do nosso workshop, que é sobre o poder realizador, e na potência do ser, que vai ser o tema central dessa nossa série que vamos começar hoje, nós também temos uma ligação direta com esse assunto. E o nosso tema de hoje, a primeira parte da nossa série, é sobre Você é o Poder. O ser humano, ele nunca esteve tão enfraquecido internamente, tão inseguro. E isso se deve ao fato de nós estarmos cada vez mais absortos em tecnologia, cada vez mais absortos no mundo digital, nas redes sociais e também ao excesso de estímulos que atrai muito da nossa atenção, fazendo com que percamos o contato conosco, ou seja, o autocontato. Então nós estamos cada vez mais ausentes de nós mesmos. Este é um dos pontos por trás do enfraquecimento interior. A questão não é o mundo digital, não é o excesso de tecnologia, não são as redes sociais, mas como nós estamos lidando com essas novas possibilidades. O enfraquecimento interior ou emocional é proporcional à distância que estamos de nós mesmos. Da mesma forma, quanto mais em nós estivermos, maior a expressão do nosso poder interior, que é o poder de existir. Então, este poder que eu quero explorar com vocês, essa potência que nós possuímos, é a potência de existir. É a potência de existir
e é a potência de dar existência aos nossos pensamentos, às possibilidades. Há uma frase que eu gosto muito e sempre que há um contexto eu lembro dessa frase, que é uma frase que foi escrita por um grande metafísico americano, Ernest Holmes. E Ernest Holmes ele coloca, não é? Você é o único poder, não há outro. Como você se sente ouvindo isso? É algo bom? Quando você afirma isso, você se sente bem? É agradável? É confortável? Ou te causa dúvida? Ou até mesmo você acha que é um exagero? Em outras palavras, não há nenhuma outra causa além da própria consciência. A consciência é a máxima causa. E isso nos remete a uma reflexão em que nós consideramos esta realidade de que cada um de nós é a causa absoluta do seu próprio universo, ou do seu universo pessoal. Cada um de nós é o epicentro a partir do qual todos os eventos que compõem a estrutura da sua realidade são coordenados. E para quem já me conhece, já me acompanha há um bom tempo, sabe que eu venho trabalhando muito essa perspectiva porque na minha própria vida, na minha vida prática, as grandes revoluções que eu provoquei, as mudanças que eu provoquei, se iniciaram a partir deste reconhecimento de que eu era a causa, de que eu sou a causa. E se eu sou a causa, eu posso orientar este fator em mim, esta característica, para causar o melhor. E esse princípio de causar, né, quer você aceite, quer não, você está causando o tempo todo no seu campo de realidade. Então, a partir do instante que você se permite se reconhecer como um agente causal, muda muito a dinâmica, muda muito a forma como você se relaciona com a sua realidade. E não basta apenas afirmar que você é o poder. O primeiro passo é você ter um subsídio de informações que embase uma visão em que você desperta para um novo nível de lógica. Um novo nível de lógica. A consciência do nosso poder, ela vem sendo danificada ao longo dos anos, dos séculos, a partir de abordagens reducionistas e materialistas sobre o ser humano. Então, ao longo da nossa trajetória, enquanto cultura e civilização, essa consciência do poder interior, ela vem sendo profundamente distorcida. O resultado foi a perda da verdadeira autoestima e da confiança em nós mesmos. E, consequentemente, da confiança em nosso potencial. O que sempre foi incentivado, se nós fizermos o retrospecto da história da humanidade, nós vamos perceber claramente que o que sempre foi incentivado de um modo direto ou indireto foi a dependência de alguma forma, principalmente emocional, a alguma coisa externa a nós. E também a dependência de ideias que eram fornecidas sobre como deveríamos nos enxergar. Ou seja, fomos incentivados a polarizar o nosso poder e projetá-lo a algo fora de nós. Existe uma história muito interessante que reflete muito bem o quão potente, o quão poderosos nós somos. Então veja, nós estamos dando poder, não é, para tudo que está fora, para as ideias que chegam até nós, que muitas vezes são impostas, muitas vezes ideias religiosas que constroem uma visão muito limitada de quem somos,
damos poder para os vírus, para as bactérias, para os remédios e descartamos e esquecemos que o poder absoluto que antecede a todas as coisas sempre esteve disponível dentro de nós. Então há uma história muito curiosa, e essa história está até registrada, de um médico que trabalhava com hipnose e, num dado momento, ele começou a tratar um paciente que tinha um problema de pele, não é? E a pele desse paciente ela ficava saturada de verrugas e a pele ia ficando enrugada, ficando parecida com uma pele de elefante. E esse médico, ele começou a tratar esse indivíduo e na concepção desse médico, aquele problema que o rapaz possuía era um problema de pele simples, né? Nada tão complexo. Ele só estava sofrendo do excesso de verrugas. E esse médico começou então a tratar desse paciente com hipnose. Muito bem. Passado algum tempo, o médico conseguiu um sucesso muito importante e a pele desse rapaz voltou ao normal completamente, como se nada tivesse acontecido, como se ele nunca tivesse sofrido daquele problema de pele. E depois de um tempo, um outro médico veio a conversar com esse médico, extremamente impressionado, porque esse paciente já havia sido tratado com esse médico e esse médico não havia obtido nenhum resultado pelos meios convencionais. E esse médico então disse, olha, eu não entendo como você curou esse paciente, porque este paciente ele sofre de uma doença congênita, severa, grave. E quando esse médico que aplicou a hipnose descobriu que, na verdade, o que ele havia tratado era uma doença congênita grave, ele ficou surpreso e, desde aquele momento, ele não mais conseguiu resultados. Ou seja, ele tratou de vários outros pacientes com o mesmo problema de pele, mas no momento em que ele tomou consciência de que ele estava sofrendo de uma doença grave, ele nunca mais conseguiu resultados aplicando o mesmo método. Então vocês entenderam o poder que reside em nós? O poder que está em nós. Isso é muito interessante. Então veja, assim nós fomos incentivados, direto ou indiretamente, a depender de coisas externas, né? Aprendemos a depender de pessoas, aprendemos a depender de situações, aprendemos a depender de comportamentos emocionais do outro em relação a nós. E no final das contas, tudo isso se resume na terceirização da nossa autoestima, o que inibe muito do nosso poder. Ou seja, condicionar o seu bem-estar a situações e pessoas. E o que seria exatamente esse poder em nós? Já que o tema da nossa live hoje é Você é o Poder, então para entender o que é esse poder em nós, nós precisamos expor os dois aspectos envolvidos. O primeiro é um aspecto interno e o segundo, um aspecto externo. O aspecto interno é a tua essência espiritual, é o seu centro, que é eterno, que é imutável, puro e que é, portanto, a base do teu poder. Nada viola este centro, nada é capaz de violar este centro. Já o segundo aspecto envolve a expressão da sua natureza no mundo. Se expressar de forma pura, expressar a sua singularidade. Então, este poder em nós, ele começa a ser revelado, ele começa a ser acionado no momento em que você, a partir de um conhecimento, a partir do entendimento, reconhece que há em você uma essência espiritual profunda que é a mais pura inteligência.
e que no momento em que você permite expressar de uma maneira pura a sua natureza, esse poder começa a funcionar. O aspecto interno, ele é muito importante quando falamos de poder pessoal ou de poder interno. O poder pessoal, ele tem um escopo de atuação infinito, que vai desde a escala emocional, envolvendo o poder das atitudes, até o nível mais sutil espiritual propriamente dito, em que há a manifestação das forças interiores mais profundas da nossa constituição, forças estas que podem atuar em prol do nosso desenvolvimento e da nossa realidade. A chave para retomarmos o poder em nós implica no reconhecimento do nosso valor. E entendermos que o nosso valor, ele é infinito, pelo simples fato de sermos únicos e singulares. Isto é, acessar a consciência do nosso valor. Eu sei que essa afirmação pode até parecer um tanto quanto clichê. Não é? Você precisa se valorizar para que você então, tenha mais confiança e atinja aquilo que você almeja. Mas há um elemento mais profundo por trás disso. Quando eu digo que você precisa reconhecer o seu valor e entender que o seu valor é infinito pelo simples fato de você ser único e singular no universo. Segundo algumas estimativas, alguns pesquisadores propõem essa estimativa, a probabilidade de você existir sendo você, veja bem, a probabilidade de você existir sendo você é de 1 para 400 trilhões. 1 para 400 trilhões. Os cientistas chegaram a esse número considerando todos os acontecimentos que envolvem uma vida. Por exemplo, considerando a probabilidade da união do seu pai com a sua mãe. E quantas pessoas do sexo oposto seus pais teriam encontrado, e assim por diante. Portanto, se você existe como você, este é o argumento. Se a probabilidade de você existir sendo você é de 1 para 400 trilhões, se você então existe como você, a sua existência por si só já é um milagre. Porque você era um evento profundamente remoto, profundamente improvável de acontecer. E, no entanto, aconteceu. Então, se você, digamos assim, era um potencial improvável que se realizou, nós podemos admitir que a sua existência por si só já é um milagre. Logo, é razoável admitir que o seu valor é infinito por você ser um milagre do universo. Se você é um milagre do universo, ser você o torna miraculoso. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se você era um evento improvável e ainda assim se realizou enquanto realidade, você é um milagre do universo. Logo, ser você o torna miraculoso. Além disso, ser você é o maior bem que você pode fazer por você e para a sua vida. Só que as pessoas não têm noção do que é isso, do que é ser si mesmo. É algo muito profundo. É algo muito poderoso, porque no momento que você começa realmente a exercitar a sua singularidade, a sua raridade, a sua diferença, e passa a ter a coragem de manifestar a tua natureza no mundo, e muitas vezes a manifestação dessa natureza irá na contramão de tudo. Mas no momento que você se reveste dessa confiança e se manifesta e vive a partir disso, você se torna um agente miraculoso.
o seu escopo de ação vai amplificar numa proporção que ninguém irá entender. Ninguém irá entender como você articula a realidade, como os eventos se coordenam a partir da sua presença. Então é sobre isso que eu quero me aprofundar com vocês ao longo dessa série de lives. O alto valor, veja bem, é a chave geral de força emocional. É a chave geral de força emocional. Como a chave geral de uma casa. E para ligar essa chave, você necessita de uma boa dose de autoaceitação. O alto valor, quando presente, ele se desdobra naturalmente no sentimento de merecimento e finalmente na expressão de um poder pessoal ativo que o levará inevitavelmente ao sucesso. Solução não é algo que você encontra. Solução é algo que você se torna. E a partir do instante que você realmente se coloca a favor da sua diferença e da sua natureza, você está se tornando a solução do seu universo pessoal. É importantíssimo frisar que você merece tudo do melhor e de bom, não porque você se esforçou muito, não porque você é uma pessoa boa, não porque você paga as contas em dia. Essa é uma visão limitadíssima. Na verdade, as pessoas têm o hábito de condicionar, de gerar condições para merecimento. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que está disponível aqui no meu Instagram. Nós temos que introjetar o entendimento de que nós merecemos o melhor porque nós somos a expressão singular do universo. E a fonte de todas as coisas está em nós, não está em algum outro ponto. Então, como criar uma relação de causa e efeito para aquele que é a fonte de todas as coisas? Se você é a fonte de todas as coisas, você é a causa de tudo e você também é o efeito de tudo. Então, isso também é importante. Aceitar-se na superfície é aceitar-se na totalidade. Quando você se aceita aqui, você está se aceitando em vários níveis também. Então, da mesma forma, quando você se rejeita por algo aqui, você está se rejeitando na totalidade. Você está rejeitando a sua multidimensionalidade. Isso quer dizer que aceitação e rejeição não são fenômenos pessoais, são fenômenos globais. Porque no momento em que você aceita você está aceitando a multidimensionalidade da qual você é constituído, e isso abre um espaço muito potente de realização das tuas propriedades essenciais na sua vida. Ou seja, quando você se aceita, significa que você está criando a abertura na sua existência. E quando você se nega ou se rejeita, você está criando a obstrução dos caminhos na sua vida. Porque numa perspectiva maior, não existe você aqui e a realidade lá. A realidade é uma extensão sua. E a partir do momento que nós começamos a trabalhar, a habitar essa nova possibilidade, a mudar a linha de raciocínio a partir desta perspectiva, você então dá um passo muito importante na sua vida em termos de potência. Em termos de potência. Né? Você e o universo são um todo integrado, que flui em um movimento dinâmico. E os antigos sábios do taoísmo chamavam isso de Tao, que significa caminho, né? O universo, ele não
decodifica o outro. Não existe para o universo, para a inteligência absoluta, a totalidade, o conceito do outro. O universo só decodifica, só reconhece você. Para o universo, você é toda a humanidade. Para o universo, você é o único canal de expressão da sua própria inteligência. Para o divino, você é o canal através do qual é possível a sua própria realização. E este é um paradoxo metafísico. Você é toda a humanidade para o universo. Da mesma forma, você é o único indivíduo que precisa de cura. A sua cura é a cura de todos. Para a vida, você está em um plano primário. Você é o principal canal de expressão da consciência e desta inteligência transpessoal. Portanto, você é considerado como um elemento exclusivo de realização do universo. Você aqui, como uma singularidade do todo, tendo essas experiências nesse contínuo do espaço-tempo, cidade, lugar e momento histórico, deve ou deveria se colocar internamente, se posicionar em primeiro plano para manter a sua conexão livre de ruídos com o universo. Então, quando eu coloco que você deve se colocar em primeiro plano internamente, eu estou admitindo a possibilidade de liberar a sua conexão espiritual ou a sua conexão com a inteligência do universo dos ruídos. E esse se colocar em primeiro plano significa prestar atenção ao que você está sentindo, não passar por cima dos teus sentimentos, não violar a tua verdade. E a tua verdade é o que você sente agora, é o como você se sente. E ser fiel a isso, por mais que isso choque um mundo inteiro. As pessoas que revolucionaram o planeta foram aquelas que respeitaram o que estavam sentindo. E que foram muito mal vistas, muito mal interpretadas, muito criticadas, porque elas estavam ali em plena conexão com essa verdade. Mas imaginemos agora o que acontece quando você se coloca internamente em segundo plano. Percebe? A partir do momento que você vai se desfazendo e vai menosprezando aquilo que você sente ou como você sente, você então quebra a sua conexão e passa a haver um ruído neste grande movimento. Mas o que representa se colocar em segundo plano internamente? Se subestimar, se menosprezar, se anular, se deformar para caber no espaço apertado de um pensamento que alguém fez ao seu respeito, se tornar igual a alguma coisa. No final das contas, tais posturas emocionais te levam para um status que seria o contraponto do seu empoderamento, que é autoabandono. Se num extremo você tem o exercício do poder interior, no extremo oposto você tem o exercício do autoabandono. E muitas vezes esse exercício do autoabandono ele não é algo perceptível. Você pode neste exato momento estar se abandonando sem perceber. Não estou falando daqueles casos já profundamente doentios de autoabandono, em que a pessoa se torna realmente displicente com a sua saúde, enfim, não é? Não estou falando desses casos extremos, eu estou falando em casos de postura, que você vai se abandonando. Esse é o ponto mais recorrente que eu noto ao lidar com pessoas que estão com problemas com a vida financeira,
com a vida profissional, com a vida afetiva e assim por diante. Em todos os casos que eu examinei, das pessoas que estavam presas nessas questões, vida financeira a zero, vida afetiva a zero, saúde a zero, todas elas, sem exceção, estavam se contrapondo, se colocando em oposição em relação a si próprias. Por um excesso de exercício orgulhoso, né? O exercício do orgulho, né? Leva a pessoa a se abandonar também. Não é? Então o autoabandono, ele é a maior perda de todas. Perder-se de si mesmo é perder tudo. No autoabandono, nós emitimos uma informação de que o outro é mais importante do que eu para mim. Assim polarizamos o nosso poder e ele passa a atuar num sentido completamente contrário ao nosso progresso e ao nosso desenvolvimento. Há duas formas de estimular a manifestação do seu poder: ser inteiramente você e o comprometimento absoluto com o seu melhor. Com o seu melhor. Estarmos inteiros em nós torna o poder ainda mais forte. Se estivermos repartidos, ou seja, uma parte em nós com medo de ser, a parte que tem medo, ela absorve muito desse poder, porque tudo aquilo que envolve a nossa defesa canaliza muito dessa força, porque mexe com a nossa sobrevivência. Então passamos a usar muito do nosso poder para nos defender. Na maioria das vezes, usamos esse poder ilimitado para nos defender das ilusões, dos cenários psicológicos, das próprias ficções mentais. Mas veja, quando nós estamos inteiros, as forças do universo trabalham conosco. E elas trabalham por meio de nós. Precisamos entender que viver com o outro, veja, viver com o outro é diferente de viver do outro. Agora vamos examinar essa questão envolvendo a esfera das relações humanas e dos relacionamentos afetivos, que é onde muitas vezes a pessoa perde o contato com o seu poder. Então entenda isso, viver com o outro é diferente de viver do outro. No segundo caso, você terceiriza a confiança, terceiriza a autoestima. E essa é uma das causas também que faz com que percamos muito do nosso poder, que é tentar viver com o poder do outro. Ou seja, assumir que o outro, alguém, é o centro de nossas vidas no qual orbitaremos. Como se o outro fosse o meu centro gravitacional. Este é o processo que nos leva a um desfoque existencial. E notamos muito isso naqueles discursos. Só serei feliz quando você estiver na minha vida. Eu só serei feliz quando minha mãe me aceitar profundamente. Só serei feliz quando meu pai realmente, me dar atenção. Ora, ninguém vive com o amor do outro. Se você ama, então você tem amor dentro de você. Se você não ama, então você não tem o sabor do amor. Então, ser para o outro é o motivo da quebra da unidade. Se você tiver paciência e humildade para olhar, é bem provável que você descubra que a sua vida vem sendo governada por essa dinâmica. Receber consideração, estima, aplauso, atenção, prestígio. A dependência emocional por essas coisas que você crê que o outro deva lhe dar para que você se sinta apto emocionalmente para funcionar melhor no mundo, é uma das questões mais delicadas e problemáticas, segundo as minhas observações. Portanto, se você está preso nessa dinâmica, para tal, você irá se submeter, sacrificando o seu espírito para agradar.
E aí está o momento em que você perde a coesão e quebra a sua unidade. A aceitação do outro está dentro da constituição do outro. Ninguém vive da constituição do outro. Quando você se aceitar, será incrível, porque é o teu sentimento. Nós estamos individualizados nesse sentido. A gente vive dos sentimentos que produzimos, não do sentimento do outro. E por conta dessa ilusão de ótica psicológica, achando que poderemos viver da constituição interna do outro, é que decidimos ser para o outro e não ser para nós mesmos. E assim abdicamos do poder extraordinário de ser quem somos. E é incrível quando você entende isso, porque você estará livre para se entregar nos relacionamentos, você estará livre para amar o outro. E aqui o que me vem em mente é a oração de São Francisco. Amar a ser amado, né? Assumindo este posicionamento mais ativo no funcionamento da sua realidade. Eu não estou dizendo que você deva se isolar, não se relacionar mais com ninguém, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é o caminho que lhe torna apto para ter mais potência de ser na tua vida. Para ser mais potente no amar, para ser mais potente no se relacionar, para ser mais potente na conquista. E quando aqui eu me refiro à potência de ser, eu estou dizendo estar inteiro em tudo que você fizer. Estar num bloco só. Ser total em tudo que fizer. E ser total em tudo que fizer não é ser inconsequente. Uma coisa é ser inconsequente, é ser irresponsável. Outra coisa é você estar inteiro nas ações que você pratica. Isso é potência. Esta é a potência de ser. Então notem que o que eu estou desenvolvendo, a linha de raciocínio que eu estou desenvolvendo, é entender como gradualmente você vai reunindo as tuas partes para que elas voltem para um bloco só e se tornem um bloco só. E para isso você precisa entender que você não está aqui para viver do outro. Você está aqui para viver com os outros, para compartilhar a sua experiência, mas não para viver da constituição interna do outro. Você está aqui para viver da sua constituição interna. Você está aqui para viver do seu amor, da sua alegria, da sua paz, da sua aceitação e viver tão profundamente isso em você que chegará o momento que você irá transbordar e você então irá compartilhar. E neste compartilhar, você tem a experiência do verdadeiro amor. Porque não se pode amar aquilo que você depende. A dependência é a antítese do amor. Você existe aí dentro fundamentalmente para você. Essa colocação pode até parecer um tanto quanto egoísta, mas não é. Vejam o que eu estou querendo transmitir aqui. Aqui dentro só existe você. Você está individualizado nesse aspecto. Então nós temos a responsabilidade de criar um ambiente interior fantástico, fabuloso. Você está vivendo nessa trajetória no rumo a si próprio, na descoberta de quem é você. E tem a responsabilidade de realizar o seu espírito. As trocas, o compartilhar, o somar, ele existe e é maravilhoso.
O intercâmbio afetivo entre os humanos é algo extraordinário. Mas isso não tem nada a ver em ter que se distorcer para viver o intercâmbio, a troca, a soma. Então, o que eu estou propondo nessa primeira parte, nessa reflexão, é a arte de ser você por inteiro. E terá o poder ao seu lado. Você é o poder máximo. Lembre-se que para o universo, você é o único canal de expressão. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas, elas motivadas por uma vaidade, por orgulho, elas compram a ideia de que elas precisam ser alguma coisa no mundo, de que elas precisam ser alguma coisa para o outro, e muitas vezes nesse exercício vaidoso e orgulhoso, elas vão se distorcendo e vão se tornando alguma outra coisa para caber na estrutura ideológica que ela se identificou. É muito comum haver uma espécie de ruptura no fluxo das coisas. Ela começa a experimentar dificuldades, ela começa a perceber que o seu fluxo de vida não está acontecendo, em que as coisas não estão fluindo como deveriam. Ela começa a ter problemas de prosperidade, problemas de abundância, porque prosperidade, que é um tema muito recorrente na minha abordagem, é algo que está profundamente relacionado com o quanto você é capaz de se respeitar e de sustentar o reconhecimento do seu valor. Pondere sobre isso agora, todos vocês que estão aqui, que talvez estejam passando por problemas financeiros recorrentes. Pare um pouco e comece a refletir sobre isso. Em que nível eu estou preso nesta ilusão aterradora que é o orgulho? Em que nível eu estou me negando? Ou em que nível eu estou negando a realidade? Você vai entender, se você fizer essa reflexão, você vai perceber exatamente em que ponto você está se negando. Em que ponto você está se menosprezando na sustentação do seu próprio orgulho. Isso é uma coisa tão curiosa, porque o orgulhoso, ele não percebe que ele está num movimento contínuo de menosprezo e de subestimação. Porque a partir do momento que o orgulhoso, ele acredita que ele tem que ser alguma coisa para o mundo, ele vai ser capaz de tudo. Ele vai ser capaz de tudo, inclusive negar a sua diferença, a sua realidade, para agradar o mundo lá fora. No entanto, no momento em que você, com muita boa vontade e com muita confiança, resolve estar do seu lado, resolve exercitar a sua diferença, resolve exercitar a sua aceitação, gradualmente você vai se colocando naquele lugar no qual o poder se manifesta e a sua vida começa a se resolver. Muitas vezes de uma maneira miraculosa. Miraculosa porque você agora é um ser miraculoso ao aceitar quem você é, porque você foi um evento improvável de se realizar e, no entanto, se realizou enquanto realidade. Agora, voltando lá para o começo da nossa live, lembre-se, a probabilidade de você existir era de 1 para 400 trilhões. 1 para 400 trilhões. Então era um evento muito remoto. Então a pergunta que eu faço para concluirmos hoje a nossa reflexão é: você vai, a partir desse instante, que você está tendo acesso a todo esse contexto de informações que eu estou compartilhando,
Você vai dar o seu poder para todo mundo ou vai mudar o seu mundo com o seu poder? O que você escolhe? Se você está aqui neste momento ouvindo o que eu estou compartilhando, é porque a sua alma já está lhe comunicando esta visão, esse contexto que nós estamos construindo aqui hoje com esta reflexão. Isso significa que você já possui fôlego existencial, fôlego evolutivo suficiente para iniciar uma nova jornada. A jornada de ser si mesmo. Não mais a jornada de ser algo. Como eu sempre digo, você não está aqui, você não reencarnou para ser alguma coisa para o mundo, para ser alguma coisa para as pessoas, e muito menos para ser alguma coisa para si mesmo. Você reencarnou para se descobrir, para reconhecer quem você realmente é, além das histórias que você conta para si mesmo de quem você pensa ser. Tudo que eu compartilhei hoje está embasado na minha experiência de vida. E possui a chancela da minha vivência. O que torna a reverberação deste conteúdo muito forte, porque a alma só reconhece a vivência. A alma só reconhece a verdade. A alma não reconhece as teorias. Para a alma, a teoria não quer dizer nada. Para a alma, o discurso não quer dizer nada. Mas aquilo que está por trás do discurso, a experiência, a vivência, isso sim repercute na sua alma. E é o que eu deixo aqui hoje com vocês. Um pouco desta reverberação para que a sua alma entre em ressonância com essa energia vivencial e te conduza para esse caminho de integridade e verdade, que é o caminho que te leva para si mesmo. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Nesta primeira parte. Na segunda parte, na segunda live que vai ser nesta quinta-feira, nós iremos tratar de capacidade existencial. Vamos falar de capacitação existencial. Você é um ser profundamente capaz em termos de existência, de capacidade de existir e de dar existência a tudo que há em você. Então nós iremos tratar deste tema, que vai ser muito interessante também. Então espero vocês na quinta-feira, às 20 horas, para a segunda parte dessa nossa série, que tem como tema central na potência do ser. E lembrando, no dia agora 17 de setembro, né, sem ser este sábado ou outro, nós iremos ter a segunda edição do nosso workshop Poder Realizador, para você que quer se aprofundar no entendimento e conhecer as práticas e a metodologia que irá lhe habilitar para tornar o seu pensamento realidade, para realizar as possibilidades que você almeja viver. Então, este workshop é para você, é um workshop com parte teórica e muitas experiências, muitas vivências, muitos exercícios, muitas práticas. Eu irei ensinar, por exemplo, como você consegue desmaterializar, como você consegue se libertar de uma situação negativa que está recorrendo. Como você faz isso? Como você desloca desta situação negativa que está se repetindo. Então, dentre muitas outras práticas, você vai ter acesso a um conteúdo realmente muito bem embasado, com muitos exercícios que irá fazer diferença para a sua vida. Esse evento é um evento ao vivo, 100% online, dia 17 de setembro, das 13 às 18 horas. São praticamente 6 horas de conteúdo, de muitos exercícios. Então, para quem se interessar, são vagas limitadas, as vagas terminam muito rápido. Cliquem no link aqui da bio
para falar com a nossa equipe e saber como fazer a sua inscrição. Aproveito também para convidar as pessoas para nossas novas edições envolvendo as hiperincursões. Hiperincursão vai ser um evento também no formato de imersão, né? 100% presencial, né? Envolvendo o transe espiritual. É um trabalho de cura muito profundo. Então nós teremos uma edição da hiperincursão DNA 1 no dia 29 de outubro. E no dia 5 de novembro nós teremos a edição da hiperincursão DNA 2, envolvendo o transe espiritual, porém direcionado para o despertar das forças primitivas, forças de base que nos auxiliam na abertura dos caminhos, envolvendo tudo aquilo que está relacionado com a sua manifestação material. Prosperidade, afetividade, saúde física, enfim. Então, para quem também quiser participar da hiperincursão, dessa imersão espiritual, clique no link da bio e a nossa equipe irá lhe atender com muito prazer. Para quem perguntou aqui no chat, né, o horário do nosso workshop online do dia 17 é das 13 às 18 horas. Então nós vamos ter aí uma jornada de informações e de muitas práticas. Então, pessoal, para quem sentiu o chamado, fale depois com a Juliana da equipe ou clique aqui no link da minha bio para ter mais informações. Um grande abraço, espero vocês na quinta-feira às 20 horas para a segunda parte da nossa série Na Potência do Ser. Até lá!